Daí, pessoal, mais uma resolução. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir. Qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Bom, as árvores estão representadas no mesmo sistema de quadrículos, no mesmo sistema de malha quadriculada, com as escalas diferentes. Então, para encontrar a altura da árvore maior, a altura real da árvore maior, eu vou aí analisar uma por uma das 5 árvores. Acho que é mais didático e fica com a resolução mais clara. E depois eu vou fazer uma comparação aí, por exemplo, observando que essas duas árvores aqui, ó, na representação, deixa eu dar aqui de cor. Essas duas primeiras árvores, elas têm a mesma altura na malha, porém escalas diferentes. A mesma coisa acontece com essas duas árvores aqui, ó, que também tem a mesma altura na malha, porém escalas diferentes. E também ainda posso pensar que esta árvore terceira aqui, ó, tem uma escala igual a essa árvore quinta, porém a alturas diferentes. Então depois eu vou fazer algumas referências sobre isso, mas não vou basear minha resolução nessas inferências, né, nessas observações. Bom, então partindo aí para a resolução, analisando a árvore 1. O que eu tenho na árvore 1? Na árvore 1 eu tenho uma escala de 1 para 100. Então a escala é de 1 para 100. O que significa uma escala de 1 para 100? Significa que cada uma unidade da representação, né, uma unidade no desenho, vou pôr assim, ó, uma representação, uma unidade no desenho, isso simboliza, isso representa 100 unidades no real. Então, se eu tenho 1 centímetro de desenho, eu tenho 100 centímetros no real, ou seja, eu tenho 1 metro no real. Então, essa é o significado, né, prático dessa escala 1 para 100. Outra coisa, como eu estou usando aqui a malha quadriculada, então em vez de pensar em centímetros, eu vou pensar em número de quadradinhos. Bom, vamos pensar então nessa primeira. 1 para 100, o que significa isso? Significa que a altura 1 desta árvore é dada por... Bom, eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho aqui de altura. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos, que é a altura máxima aqui, né, dessa malha quadriculada, é 9. Então pensa comigo, se a escala é 1 para 100, no desenho eu tenho 9 quadradinhos, então a altura real dessa árvore se dará como? Se dará 9 vezes 100. Por quê? Porque cada um quadradinho, esse quadradinho aqui, por exemplo, representa 100 quadradinhos desses, 100 vezes esse quadradinho. Como são 9 quadradinhos, então eu tenho 9 vezes 100. Então a altura real dessa árvore corresponde a 900 quadradinhos desses aí. Mesmo raciocínio para a árvore 2. Qual é a escala da árvore 2? 2 para 100. Bom, 2 para 100 é o mesmo que 1 para 50. É sempre interessante, né, que tu tenha a escala colocada na unidade 1 para alguma coisa. Isso facilita a interpretação e facilita também a maneira de obter o valor da medida real. Então, 1 para 50. Então, significa que a altura dessa árvore 2 será igual... Bom, eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho nessa árvore representada aqui. Eu tenho de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos de novo. Então, significa que eu tenho 9 vezes 50. Por que isso? Porque a escala é 1 para 50, ou seja, cada quadradinho do desenho representa 50 quadradinhos reais. 9 quadradinhos no desenho, 9 vezes 50 resulta 450 quadradinhos de altura real.
Então a altura dessa árvore ela tem 450 quadradinhos aí de altura. A árvore 3. A árvore 3 está manifestada numa escala 2 para 300. 2 para 300. Eu relembro para ti que é interessante que a escala seja comparando ou usando como referência a unidade 1. Então aqui eu tenho 1 para 150. Ok, significado. Cada um do desenho representa 150 no real. Então eu vou contar no desenho para observar quantos quadradinhos eu tenho. Então a altura aqui dessa árvore número 3 vai ser igual. No desenho eu observo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui, ó, 6 quadradinhos de altura. Cada um desses 6 quadradinhos representa ou equivale a 150 quadradinhos reais. Então a altura será dado por 6 vezes 150. Eu tenho 6 quadradinhos na figura, cada quadradinho representa 150 quadradinhos reais. Logo, a altura dessa árvore 3, 6 vezes 150 dá 600. 6 vezes 50, 300 dá 900. Bom, até agora, 900 quadradinhos. Até agora a árvore mais alta, bom, nenhuma delas pode ser a resposta, né? Porque a mais alta é 900 quadradinhos e está empatando com a primeira. Então não pode ser, porque senão teria duas respostas. E a número 2 também não pode ser porque 450 quadradinhos é menor. Então eu já sei que a resposta ficará ou para a letra D ou para a letra E. Então, vou fazer agora o cálculo da árvore número 4. A escala da árvore número 4 é 1 para 300. Então já tenho a escala na unidade 1. Ok, 1 para 300. E a altura no desenho dessa árvore é de... Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e mais meio quadradinho, né? Dá para dizer que a altura aqui, ó, corresponde a 4,5 quadradinhos. Então, a altura real da árvore, dessa árvore 4, é igual a 4,5 vezes 300. Por quê? Porque cada quadradinho representa 300 quadradinhos reais. Como eu tenho no desenho 4,5 quadradinhos, 4,5 vezes 300. E aí eu tenho aqui a altura da árvore 4 igual 4,5 vezes 300. Isso é o mesmo que, olha só aqui, ó, isso é o mesmo que 45 vezes 30, né? E aí eu tenho 45 vezes 30 dá 12, 135, 1.350. 1.350 quadradinhos de altura real, tá? Aí tu pode fazer o cálculo aqui, né? 45 vezes 30, olha só aqui, ó. 3 vezes 5, 15, vai o 1. 3 vezes 4, 12, e 1, 13, 135 com 0 aqui, 1.350. Ok, então por enquanto a árvore mais alta ficou para a árvore 4, que tem 1.350 quadradinhos. Vamos para a árvore 5. A árvore 5 está expressa na escala 2 por 300. Lembra, né? Isso é o mesmo que 1 para 150. Divide por 2, 1 para 150. Ou seja, cada um quadradinho, ó, esse quadradinho aqui, representa 150 quadradinhos reais de medida de altura. Então, a altura dessa árvore 5 a altura da árvore 5 é dada por... Eu tenho a altura aqui no desenho, né? Na representação eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, de novo 4,5, aqui, ó, a altura 4,5.
Então aqui eu tenho 4,5, 4,5 vezes 150. E a altura dessa árvore 5 é igual, isso aqui, ó, é o mesmo que 45 vezes 15, né? Fazendo aí, multiplicando aqui por 10 e dividindo aqui por 10. E aí 45 vezes 15, posso até armar aqui, ó. 45 vezes 15. 5 vezes 5, 25, sobe o 2. 5 vezes 4, 22, 22. 1 vezes o 5, 5. 1 vezes 4, 4. 5, 7, 6. 675. Ok, então aqui eu obtive 675 quadradinhos de altura real. E aí eu realmente confirmo que a maior altura ficou para 1.350 quadradinhos na alternativa D, né, que tem aí a árvore de número 4. Então aqui, letra D. Ok? Então está resolvido. Acho que essa forma de resolução é uma forma bem clara, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, talvez, né? Que eu faço aí árvore a árvore, mas ela fica bem limpa, né? Uma resolução bem detalhada e ao mesmo tempo bem clara. Eu vou, para fechar o vídeo, fazer algumas averiguações a respeito das escalas e das alturas, só para complementar, né? Ter um caráter assim, mais didático de aproveitamento no vídeo. Antes então de encerrar, tá aí a mesma questão e eu vou fazer essas comparações aí. Então, olha só, eu vou pegar primeiro essas duas árvores aqui, ó, A1 e A2. Observa que elas têm a mesma altura. Então, a árvore 1 e a árvore 2 têm a mesma altura. Mesma altura na representação, né, no desenho. O mesmo número de quadradinhos. Então, mesma altura na representação. Mas a escala da árvore 2 é 2 para 100, ou seja, aqui é mesmo que 1 para 50. Então, o que acontece? Ó, essa árvore aqui, que é 1 para 100, significa que cada quadradinho corresponde a 100 de altura real. Aqui, cada quadradinho corresponde a 50 de altura real. Como elas têm a mesma altura no papel ou na representação, logicamente que esta árvore aqui, essa primeira árvore aqui, ela é mais alta que a segunda. Por quê? Porque eu tenho uma escala maior. Então, 1 para 100 gera para mim uma árvore mais alta do que 1 para 50. Um quadradinho representa 100, aqui um quadradinho representa 50. Então, entre a 1 e a 2, eu ficaria com a 1. O mesmo raciocínio eu posso estabelecer entre as árvores 4 e 5. Então, vamos pensar aqui, ó, as árvores de número 4 e 5. Por quê? Porque essas duas árvores também têm a mesma altura. A árvore 4 e a árvore 5, elas têm a mesma altura na malha quadriculada, 4,5 de quadradinhos. Mas aí a mesma observação. Aqui eu tenho uma escala de 1 para 300 e aqui eu tenho uma escala de 1 para 150. Para 150. Então, nessa árvore número 4, o que significa que um quadradinho vai valer 300 quadradinhos no real, enquanto que na árvore 5, um quadradinho representa só 150 na altura real. Então, a árvore 4 ela é mais alta que a árvore 5. Então, a árvore 4 aqui, ó, esta árvore aqui, ela é mais alta que a árvore 5. Então, deixa eu colocar aqui, ó, a 4 e 5 também apresentam a mesma altura na representação. E aí, quem tem a escala maior vai gerar uma altura real maior.
Ok, para fechar esses raciocínios que eu estou estabelecendo, eu ainda posso fazer uma outra comparação entre a árvore 3 e a árvore 5. Por que isso? Porque a árvore 3 e a árvore 5, elas não têm a mesma altura na malha, mas elas têm a mesma escala. Mesma escala de representação, que nesse caso é de 2:300. Ou ainda, né, 1:150. Então pensa comigo, se as duas têm a mesma escala, mas a árvore 3 ela é mais alta no papel, então automaticamente ela será mais alta do que na vida, na real, né? Então, se tem a mesma escala e no papel é mais alta, então realmente ela é mais alta. Então, aqui seria a árvore 3, que seria mais alta em relação a 5. Então, aqui a 3 mais alta em relação a 5. Aqui foi a 1 mais alta em relação a 2. E aqui foi a número 4 em relação a 5 também. Então, algumas observações, né, que se pode fazer a respeito de escala aí nessa questão de representação no mesmo sistema de malha quadriculada. Ok? Aí eu até podia empregar, né, esses raciocínios para tentar verificar qual delas é a mais alta. Ok? Então eu posso também utilizar isso. Apesar de que eu penso que aquela resolução que eu fiz na lâmina anterior, esta resolução aqui, fique mais intensa, né, mais encorpada. Ok? Então é isso, espero que esse vídeo aí contribua nos teus estudos. Deixo o meu forte abraço e até a próxima.